Por isso que nós não podemos colocar tudo no campo espiritual, porque nem tudo é o diabo usa. Agora, se você resolve os traumas, ele já não consegue mais entrar por uma porta. No caso, a rejeição. Mas eu quero fazer um parêntese. Eu trouxe aqui os maiores bloqueadores que existem. Bloqueadores que geram traumas, que geram bloqueios, que te trava. Pais, função materna, função paterna, professores, quando então a criança sai do mundo da família e vai para a escola, os professores são, sim, grandes bloqueadores, porque a criança se inspira naquele professor, porque a criança ela não é como um adulto independente, a criança depende. E então acaba se tornando os professores pelo cuidado, se não tomar cuidado, vai bloquear essa criança, vai traumatizar. Sim, sim. E pastores também. Por quê? Porque toda vez que nós temos algum problema com o pai ou com a mãe, nós sempre vamos projetar nos nossos pastores. Então, se os nossos pastores tiverem alguma dificuldade emocional, eles podem te bloquear. Porque se você está, como criança, numa relação com o seu pastor ou com o seu líder, tudo que ele falar é lei, porque para a criança não questiona. E aí, o que acontece, se essa pessoa não estiver curada, esse pastor ou essa pastora, esse líder, essa líder não estiver curado, te bloqueia, te traumatiza também. Lembrando que trauma não é só na infância, é durante toda uma vida, tá bom, queridas? Então, isso pode acontecer, tá? Eu só fechei esse parêntese para explicar que os maiores bloqueadores são esses, porque eles são autoridades, tá bom? Agora, vamos entender a origem da linguagem emocional da sobrevivência? A linguagem emocional da sobrevivência, querida irmã, nada mais é do que o traço de caráter esquizoide. Então vamos colocar aqui, vamos lá. Coloca aí, Vi. Quem quiser vir para o YouTube, irmãs do Instagram, vem para cá, coloca lá no YouTube Dulce Vini Andrade, que você entra ao vivo aqui conosco e pode printar essa lousa interativa que o Vinícius está digitando. Ele está digitando a aula de hoje, tá? Então, a linguagem emocional da sobrevivência é igual ao traço de caráter esquizoide. O que é traço de caráter, Dulce? São fases da vida, aliás, são traumas em que a gente vivencia na infância e que a gente tenta encontrar recursos para se defender. Traço de caráter nada mais é do que uma defesa que eu tenho na infância para me defender de uma dor, de um trauma. É um padrão de comportamento que você desenvolveu mediante o trauma sofrido naquela fase infantil. Isso. E hoje nós estamos falando da fase do mundo intrauterino, que é a primeira fase desse mundo de 5 fases do mundo infantil, né? Porque a criança, o ser humano, ele tem fases. Então, a primeira fase do ser humano que vai determinar, que vai construir o seu mundo psicológico é o mundo intrauterino. Okay. No mundo intrauterino, se a criança, o bebê, vive alguma dor intensa, algum sofrimento, essa criança vai, então, para se defender da dor do mundo intrauterino, que eu vou te explicar mais, ela vai criar o traço de caráter esquizoide. E esse traço de caráter esquizoide é a linguagem emocional da sobrevivência. São mulheres que não sabem viver a vida, não conseguem viver a vida, porque estão com as memórias traumáticas do mundo intrauterino. E nós vamos agora explicar um pouquinho melhor como funciona o traço de caráter esquizoide, que é a linguagem emocional da sobrevivência. Primeiro, o mundo intrauterino, ali o bebê ele é gerado, o feto se desenvolve, então a primeira noção de vida do ser humano, a noção do que é a vida, é o mundo intrauterino. Isso. Então, Dulce, a vida é a vida, mas você só entende que a vida é assim, aí você vai dar o seu significado, o significado que você tem para a vida constrói-se lá, do mundo intrauterino. Se construirá no mundo intrauterino. Ali a criança vai entender o que é a vida. Só que agora tem um detalhe, Vinícius, e agora a gente vai conversar com as irmãs aqui. Se a sua gestação, a sua mãe teve você por um susto, você veio no susto, filha. Ok. Se a sua mãe tinha problemas de relacionamento com o seu pai, problemas no casamento, se foi uma gravidez indesejada, não foi planejada, né? Foi no susto. Se a sua mãe, por algum motivo, não queria ser mãe, vai dar problema com você. Porque aquele sofrimento que a sua mãe teve durante a sua gravidez
foi todo passado para você através do cordãozinho umbilical ali. Exato. E aí você vai interpretar a vida pelo olhar sofrido da mãe durante a gravidez. Olha Por aqui. isso que Ó, e não dizem que a primeira impressão é a que fica? Pois é, aqui fica mesmo. É o trauma, vira trauma. É essa primeira impressão que você tem da vida pelo olhar sofrido da mãe vai ficar com você por toda a sua vida. Você vai ter que trabalhar isso. Você vai ter que lidar com esse trauma a vida inteira. Porque no mundo intrauterino, se a mãe ela não está bem naquela gestação, se ela tem algum conflito emocional, algum conflito interno emocional ou algum conflito externo, como que impacta aquele bebê? Ok. O bebezinho está lá no útero. Ele está navegando e mergulhando no útero, certo? Aquela sensação de oceano, gostosinho. O útero, enquanto a mãe está bem, ele fica quentinho e fofinho, porque tem circulação sanguínea. Agora, a sua mãe, se teve uma gestação, ou se ela tem um mundo emocional, teve um mundo emocional quando você estava lá na barriga da mãe, conturbado no campo emocional, ou se ela teve problemas no campo externo, com pessoas, com a vida, vai dar problema para você da seguinte maneira: a circulação de sangue vai ser diminuída lá, porque quando a mulher tem algum estresse emocional, o corpo automaticamente concentra o sangue onde precisa ser concentrado para aquela mulher lutar, fugir, paralisar. Então, quando o corpo entende que ela está com medo, o que o corpo faz? Tira uma boa quantidade de sangue do útero e joga nos membros inferiores para essa mulher correr. Então, se ela está com medo do marido que vai bater nela, o corpo vai entender que ela está diante de uma ameaça, tira um pouco do sangue lá do útero para aquela mulher conseguir correr. Só que aí tem um detalhe: o bebê não consegue entender, ele não tem a capacidade cognitiva de compreender assim. Minha mamãe está correndo de medo, minha mãe está com medo. O útero fica duro porque o sangue, a concentração de sangue é removida. Aliás, não é totalmente removida, mas uma boa parte do sangue é removida do útero para ir para áreas mais importantes, como eu já falei agora. O útero, então... As áreas nobres do corpo. O útero, então, ele faz o quê? Ele fica como? Duro e frio, porque o que dá a sensação de fofinho, gostoso, acolhedor e quentinho é o sangue. Tirou essa concentração de sangue, o útero fica duro, fica frio. E aquela criança começa a entender o seguinte: minha mãe, ela não me quer. Eu não sou amada por ela, porque ela está me deixando nesse lugar duro e frio, ela não está me acolhendo. Se a criança não se sente acolhida no útero, ela entende que é a mãe que não está acolhendo. A partir daí, a criança tem uma dor emocional terrível, um impacto emocional que ela não vai saber resolver, aí cria uma defesa. Isso, ela adota um padrão de comportamento de sobrevivência. Por quê? Porque no mundo intrauterino, onde ela estava, quando o útero se torna duro e frio, ela aprende que ela tem que ficar quieta, que ela não pode se mexer, ela não pode gastar energia. Tanto é que o fluxo de energia que tem dentro dessa criança está todo concentrado aonde, amor? Na cabeça. Porque ela não pode gastar energia. Por quê? Porque é um lugar frio, é um lugar duro. Se ela se mexer, vai doer. Então ela aprende que a vida é sinônimo o quê? De pouca energia. Olha só que profundo isso. E ela entende que a vida é dura e fria e que não é acolhedora. Aqui as pessoas são más também, né? O que acontece? Esse olhar da criança... então, peraí, eu vou até colocar aqui, ó. É importante. A vida para a mulher. Que tem a linguagem, né, emocional da sobrevivência. Queridas, quem quiser vir para o Instagram, para o YouTube, meninas do Instagram, o Vinícius está digitando a aula aqui. Vá lá no YouTube, Dulci com I e Vini Andrade, que aí você consegue printar a tela e depois estudar sobre essa aula, tá? Então vamos pensar, se o bebezinho, você, minha irmã, no mundo intrauterino, se a sua mãe teve algum dos motivos que eu tracei aqui, ela vai fazer o quê? Ela não vai não deixou o útero, o lugar que você estava, quentinho, acolhedor e amável. Ela deixou duro, porque ela precisou se defender. A sua mãe precisou viver a vida com os estresses. O corpo dela, o sangue, é concentrado em outras áreas que não o útero, que não é o útero. Você, então,
cria uma primeira memória da vida, porque lembra, a primeira memória da vida é o útero da mãe. Nunca se esqueça disso. Se a vida para você é dura, não é acolhedora, se você não se sente amada, se você só se sente rejeitada, é porque Isso. você teve essa primeira impressão no útero da sua mãe. Sentimento de rejeição é muito grande, né?